para mim, me soou com muita surpresa a respeito do Jorge Luis Pinto, técnico da seleção de Honduras e que trabalhou na Costa Rica na Copa do Mundo de 2014. O nome dele foi Ventes e ele respondeu dizendo o seguinte: bom, eu recebi sondagens por meio de empresários brasileiros, evidentemente possa entender do Flamengo, né, ou pessoas, né, ligadas ao clube, que a calculação nada concreta em relação ao nome, mas entende-se que o Flamengo trabalha já com o plano B, que pode ser o Jorge Luis Pinto. Pode ser também, como saiu a notícia no futebol mexicano, do técnico Tuca Ferretti. Para quem não sabe, um técnico muito conceituado por lá, brasileiro, mas trabalha por lá desde 1991. Nunca foi demitido na carreira, o Tuca Ferretti, nunca. Ele passou apenas por 5 clubes no México, está no Tigres desde 2010, já renovou o contrato até 2020, ou seja, pode ser um Alex Ferguson brasileiro só que no México, e tem esse grande estigma no currículo. Só que ele já disse em uma entrevista recentemente o seguinte, quando ele fez a final, inclusive, da Libertadores contra o River Plate em 2015. Não volto para o Brasil, porque lá a cultura é completamente diferente. Aqui eu posso perder, né? Que mesmo assim o pessoal segura, etc e tal. Lá não, lá se eu tomar 3 pancadas, rua. Vou falar, é uma ironia triste, né? Mas se ele quiser mudar o currículo, venha para o Brasil, porque aqui há garantia nenhuma que ele vai conseguir concluir o seu contrato. Agora, o Facincani, pelo que a gente está acompanhando então, as notícias, quer dizer, o Jorge Luis Pinto poderia ser uma opção e agora o Tuca Ferretti é outra. Ou seja, o plano B do Flamengo segue sendo um técnico que trabalha no exterior. Fora do Brasil, lembrando que o Tuca Ferretti é brasileiro, mas ele tem cidadania mexicana. Sim. Então, quer dizer, o plano do Flamengo segue sendo buscar um técnico fora do Brasil. Não recorrer ao mercado interno para substituir o Reinaldo Rueda. Pontualmente, pode ser que, em caso de acerto, o Paulo César Carpegiani, que seria contratado para ser aqui, né? Se a gente for pegar a carreira do Carpegiani, em 2008 ele foi o técnico da seleção paraguaia que quase tira a França naquela epopeia, melhor defesa da competição naquele ano, enfim, de Gamarra, já o time, né? O Gamarra, inclusive, não fez falta naquela Copa do Mundo da França, enfim, ele fez um timaço e que, infelizmente, sucumbiu no gol de ouro, mas faz muito tempo já. Mas mesmo assim é um técnico de um refino, de uma filosofia diferente. O Flamengo quer manter pelo menos essa linha de raciocínio que o Rueda trouxe nos últimos meses. Um cara que pensa um futebol um pouco mais estudado e não de uma forma mais pontual, não daquela forma mais simplista do futebol brasileiro. Então seriam aí as opções mais, pelo menos, requintadas de mercado, sem contar, claro, um plano D que poderia ser o Cuca. Mas aí o Cuca é um cara mais caro em relação a esses nomes e que tem um estilo de jogo diferente, muito até em relação a Reinaldo Rueda, Jorge Luis Pinto, o próprio Carpegiani, Tuca Ferretti, é um treinador de uma outra escola de futebol. Vamos ver, né, até que ponto. O Cuca tem uma certa rejeição devido ao último trabalho dele no Palmeiras e em 2009, na passagem dele no Flamengo, né, que acabou sendo mandado embora e depois o Flamengo engrenou para o título nacional. Agora, Facincani, a gente já viu que a novela Reinaldo Rueda ainda vai ganhar mais alguns capítulos, né? A gente vai seguir de olho nas notícias no Chile, as notícias aqui no Brasil, mas ontem o Flamengo se reapresentou. E a novela Reinaldo Rueda mudou o foco. Nós falamos pouquíssimo sobre reforço para o Flamengo. O que você acompanhou ontem na reapresentação, já que no final da temporada de 2017, o torcedor tinha montado uma barca, olha, pode liberar esse, aquele, eles liberaram uma barca, a barca não foi, mas também não chegou nenhum barquinho. O que a gente projeta para o Flamengo 2017, que ainda não sabe se será Reinaldo Rueda o técnico, não chegou nenhum reforço para a zaga, o meio de campo, o ataque. Enquanto esse navio Reinaldo Rueda não voltar, né, não ancorar nesse porto flamenguista, já que a analogia era um barquinho, um barcão, o Flamengo não vai se posicionar a respeito de reforço, porque seria um pouco incoerente, pelo menos da minha parte, pensando em relação ao assunto, sair contratando no mercado sem ter um técnico, né? Como é que você contrata A, B, C, D e aí não volta o Rueda, vem um outro cara e o cara fala, mas esse cara aqui não sei, mais ou menos. Então não funciona muito bem. O Flamengo aguarda o posicionamento oficial do Rueda, que deve ocorrer até a próxima segunda-feira, quando ele é esperado aqui no Brasil para pelo menos dizer, olha, até logo ou então eu fico. Né? Então ele ratificando a posição, em consideração, Tribunal Arbitral, o chamado CAS lá no Zurique. Então, pelo menos enquanto essa novidade não for completamente resolvida, ele segue nesse impasse, nessa dúvida. Eu, né, pela necessidade de mercado
e do que o futebol do Guerreiro oferece, renovaria por pelo menos mais 1 ano e meio com o Guerreiro até o final do ano que vem. Acho que valeria a pena. É um jogador, para mim, muito útil e muito bom atleta para o estilo de jogo que o Flamengo busca, não só nessa temporada, mas visando o próprio futuro da equipe. Agora, a única coisa que eu acho, com todo o perdão da palavra já logo cedo, cretina, é a seguinte: essa punição impedir o atleta até de treinar com o grupo. Pesado. Gente, ele não é um criminoso, ele não é um perigo à sociedade, não é perigo ao clube. Ele não entrar em campo, ok, Guerreiro, então você está suspenso, você fica fora da lista de jogadores que vão participar. Agora, ele não poder entrar no clube que ele tem contrato para treinar com o grupo, para manter a forma, o entrosamento, seja lá o que ele quiser, isso é, sabe, de uma idiotice, assim, que não entra na minha cabeça, sabe? Você pode punir o jogador em campo, na esfera esportiva, competitiva, oficial. Agora, no clube onde ele trabalha, onde ele tem contrato e tem, por direito, pelo menos exercer a função dele e justificar o salário que ele recebe, eu acho isso já de uma idiotice, assim, das maiores, não faz o menor sentido. O Guerreiro tinha total liberdade para, pelo menos, manter a forma dele já na reapresentação que foi ontem, com essa parte do elenco que, evidentemente, não deve fazer muito protagonismo em 2018 com o restante dos jogadores do Flamengo. Você falou na renovação de contrato do Guerreiro, vale a gente lembrar até que na temporada 2017 foi o melhor ano do Guerreiro em termos de gols, né? Marcou 20 gols, ou um pouquinho mais do que 20 gols na temporada, foi a melhor média que ele já teve em toda a carreira. Agora, o Flamengo negocia com o Guerreiro para ver se renova com o Guerreiro, se rescinde esse contrato. Agora, Facincani, o fato é que, renovando ou não, o Flamengo precisa de um centroavante para o primeiro semestre da Libertadores, né? Porque se o Guerreiro voltar a defender o Flamengo, isso acontece só depois da Copa do Mundo. Até lá, muita coisa tem para acontecer. Tem Campeonato Brasileiro as primeiras rodadas, tem Libertadores a fase de grupos. O Flamengo também não pode ficar esperando pelo Guerreiro. Precisa ir ao mercado e trazer um jogador do mesmo quilate do Guerreiro, da mesma importância, da mesma presença que o Guerreiro tem. E mais do que tudo, o Guerreiro também é um ídolo, né? Das crianças, um ídolo da torcida. Não foi aquele jogador super vitorioso como ele foi no Corinthians, mas ele teve um papel importante em muitos jogos, né? E foi fundamental na conquista do Carioca no passado, fez gols importantes na Libertadores, embora o Flamengo não tenha passado da fase de grupos, mas é um jogador importante, né? Não tenha dúvida, o Guerreiro é um ótimo jogador. Bom, pelo menos na minha opinião, né? Tem muito flamenguista que torce o nariz em relação ao nome do Guerreiro. Ele não é tão artilheiro, ele é um cara que poderia ser mais... Mas muito pelo contrário, eu acho que com ele em campo a mecânica de jogo é completamente diferente. Agora, pra mim o 9 do Flamengo tá lá. Felipe Viseu? Pô, o Viseu terminou o ano bem, com moral, artilheiro da Sul-Americana. O garoto começou a maturar agora e teve uma sequência, e com a sequência rendeu. Mantém o próprio Viseu, faça um time competitivo e seguro defensivamente para que o ataque possa render. Não adianta nada você contratar Messi, Cristiano Ronaldo, Bale, todo mundo, Luizito Soares, e sua defesa é uma peneira. Né? Em relação ao Viseu, eu só faço uma ressalva aqui. O Viseu, apesar de novo, ele se lesionou bastante ano passado, ou sentia bastante, ou cãibra, a musculatura travava, ele estava sempre sentindo. Eu me lembro bem quando o Reinaldo Rueda, um dos jogos, falou: não, filho, é um jogo importante, vai e aguenta. E aí tem Campeonato Carioca, que já começa agora dia 16, aí Campeonato Brasileiro e a Libertadores, que não é quando o Flamengo começa, mas já começa agora dia 31. Ou seja, é uma pressão, uma responsabilidade para um menino muito novo que desencantou na reta final do campeonato. O Flamengo tem que correr contra o tempo para achar alguém para fazer a sombra no Viseu, até para que ele continue desenvolvendo um bom futebol. Porque hoje a sombra do Viseu é o Lincoln, né? Garoto de 16, 17 anos. Que jogou 5 minutos em 2017. Eu acho que assim, não dá para colocar, claro, toda a responsabilidade do ataque no Viseu. Mas ele engajado nesses jogadores que tem no ataque, na sequência, ele pode render e melhorar o lado físico, vai ter uma pré-temporada. Ele já está adaptado ao estilo que foi Rueda, né? De ser o técnico do clube nesse final. Então, toda essa engrenagem, para mim, Lívia, vai fazer com que o Viseu se desenvolva legal. Eu concordo, não pode colocar toda a responsabilidade, mas a partir do momento que ele é o único 9, a responsabilidade bacana, vai pressionando o homem, tá aqui, tá feliz, acordou cedo só para isso, né?